acontece? Se desencarnamos nessa situação de inimizade, e como Deus é infinitamente justo e bom, nós precisamos transformar o inimigo em amigo, essas questões precisam ser acertadas, acontece o que está aqui no Evangelho. Aquele que desencarna, arrependendo-se, olhando do alto, ou seja, olhando como espírito imortal a realidade da vida, percebe que aquilo tudo precisa ser reorganizado e se dispõe a voltar. Orientado pelos amigos espirituais, nós acabamos aceitando, quando não pedimos, uma reencarnação, muitas vezes junto àqueles a quem nós magoamos. Só que, quando reencarnamos, com o véu do esquecimento, esquecemos o planejamento feito. Mas a agressão sofrida, a dor causada, ela está aqui dentro. Ela não vem à tona. Eu não lembro que ele me matou, que ele me assassinou, mas eu olho para aquele outro espírito e não sei porquê, mas eu não gosto dele. Eu não sei porquê, mas ele me assusta. Eu não sei porquê, mas eu não o suporto. E isso é uma experiência muito difícil. Nós usamos muito para o estudo de hoje um livro que vocês vão dizer assim, nossa, 500 páginas, nunca lerei isso. Mas o nome do livro é Vivências do Amor em Família. É um livro facílimo de ler, porque o que ele mais tem é história. Então, é organizado por Luiz Fernando Lopes, mas as histórias todas são contadas pelo Divaldo. E tem, inclusive, muitas histórias da família dele. Uma das histórias que consta aqui nesse livro é de uma das irmãs do Divaldo. E essa irmã do Divaldo, ela não suportava o próprio pai. Então, ela dizia para todo mundo, eu odeio esse homem. Se eu pudesse, eu o mataria. E o mataria a facadas, eu quero que ele sofra. A vibração negativa de um com o outro era tão forte que se ele estivesse na rua e estivesse assim, ainda um pouco distante de casa, ela já dizia para o Divaldo, teu pai está chegando. O Divaldo costumava dizer, meu pai não, nosso pai. Meu pai não, ele é teu pai. Ela sentia a vibração longe e nunca ficava junto com ele dentro de casa. Se ele estava num cômodo, ela ia para o outro. Nunca o chamou de pai. Era uma situação dificílima dentro do lar. Quando o Divaldo se torna espírita, ele começa a fazer o culto do lar dentro de casa. Essa irmã tinha umas instabilidades, uma situação mentalmente difícil, né? Ela oscilava muito de humor. E aí o Divaldo queria ajudá-la com o culto. O que ela dizia? Não vou, não faço. Ele pegou e passou a fazer pertinho dela. Aí ela pegava e ligava, não, ela trancava o quarto. Aí ele deu um jeitinho de estragar lá, né, a fechadura para não poder mais trancar o quarto. Aí já não dava para trancar. O que ela fazia? Ligava o rádio bem alto. Aí ele pediu para o Nilson, que é um amigo irmão, né, dele, para estragar o rádio também. Olha as artimanhas. Ele foi lá e estragou o rádio. Aí não tinha jeito. Ela não ia para o culto, mas ouvia o culto. E os anos foram passando. Com o passar do tempo, um dia ela pediu passe. Aí reclamou, você dá passe em todo mundo, só não dá em mim. Não dou em você porque você nunca pediu. Então tá, agora eu estou pedindo. Aí ele falou, então tá bom, eu vou dar o passe. Mas antes nós temos que ler uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Pegou o Evangelho e deu na mão dela, para ela abrir ao acaso, entre aspas. Que página saiu? A ingratidão dos filhos e os laços de família, que nós estamos estudando hoje. Então, ela começou a ler empolgada. Depois, ela foi baixando a voz, né? Por quê? Porque ela foi entendendo a sua realidade junto com o pai. E aí, essa irmã foi seguindo o caminho dela, e não falava com o pai, acabou indo ajudar o Divaldo. Não, isso é depois, estou atropelando. Aí, o pai estava para desencarnar. E os amigos espirituais avisaram o Divaldo. Então, o Divaldo conversou com a mãe, para a mãe ficar perto do pai, tudo direitinho, e conversou com essa irmã. Por quê? Porque ele também recebeu a informação que essa irmã, com esse pai, eles tinham uma oportunidade imperdível de se entenderem.
No passado, ela tinha sido amante dele. E por conta disso, ele tinha terminado o casamento que tinha. Mas depois ela não quis ceder a todos os caprichos dele, então ele a assassinou. Daí vinha aquele medo, aquele ódio, aquela situação toda. E os amigos espirituais contaram, Divaldo, também, que se eles não conseguissem se perdoar, pelo menos caminhar um pouco naquela situação, porque vieram juntos, para superar, pelo menos para diminuir aquela dificuldade, eles só teriam outra oportunidade semelhante dali a 100 anos. A gente diz assim, brincadeira, por que daqui a 100 anos? Porque todo mundo tem muito o que fazer, né? E desencarnado também está ocupado. Então o pai, que já tinha N reencarnações antes, tinha uma série de questões para resolver. Ela, que já tinha N reencarnações antes, tinha uma série de questões a resolver. E os outros componentes da família que poderiam ajudar, também tinham N situações a resolver. É como um quebra-cabeça. Até você conseguir um jeito de organizar todo mundo para ter uma outra oportunidade de redenção, seria muito difícil. Então ele insistiu muito com a irmã. A irmã perguntou, mas ele está morrendo mesmo? Aí o Divaldo falou, está. Aí ela foi, mas ela não queria entrar. Depois ela concordou em entrar. Depois ela não queria entrar sozinha. Aí o Divaldo falou, eu entro com você. Mas depois eu me afasto, porque essa questão é de vocês dois. Então ela entrou com o Divaldo. O pai realmente estava assim nos últimos momentos. E ela conseguiu pedir perdão ao pai. E pela primeira vez na vida, e ela era já adulta, ela conseguiu falar a palavra pai. Pai, me perdoa. E aí o pai também disse que não tinha motivo para perdoar, que ele também tinha as dificuldades dele como pai, não é? E conseguiram, naqueles últimos momentos, antes do desencarne do pai, se perdoarem uns aos outros. Um ao outro, melhor dizendo. A partir dali a vida dela mudou, foi quando ela começou a ir à casa, à Mansão do Caminho, né? E acabou sendo uma grande trabalhadora junto com o Divaldo. Mas vejamos bem, houve um plano, e quando reencarnaram, não estavam conseguindo superar o planejamento. Porque ela não conseguia nem pensar nele, ela não conseguia nem se aproximar dele. Mas conseguiram aproveitar a oportunidade, cumprindo o objetivo da encarnação. Por quê? Porque é isso que nós temos que entender. Porque nós não viemos aqui para todo mundo me fazer feliz. Então eu vou me casar para ele me fazer feliz. Eu vou ter um filho para o meu filho me fazer feliz. Porque ele vai ser um modelo. Ele vai fazer tudo certo e eu vou apresentar. Não é esse o objetivo. Nós sabemos que a vida em família sempre terá as suas lutas. E sempre será belíssima. Porque vejamos bem, foi uma vida inteira. Foram 2 vidas inteiras, a do pai e a da filha. Para que pudesse haver uma harmonização, um perdão, um entendimento de que todos nós somos falhos. E daí eles pudessem prosseguir. Então é disso que o Evangelho nos fala no dia de hoje. E ele vai nos mostrando que nós temos sim que saber dessas causas anteriores. Isso é muito importante. Mas o Evangelho também nos diz, aqui nesse item e no capítulo 5, que nem tudo é causa anterior. Existem as causas anteriores, mas existem as causas atuais das aflições. E muitas vezes os espíritos dizem, na maioria das vezes, as nossas dores estão ligadas a causas atuais. E muito menos a causas anteriores. Então, com